Olha só, gente, o Brasil Urgente começa. Daqui a pouco eu vou tocar no assunto do caso Tainá, porque eu não vou deixar isso aí cair. Não vou. Sabe, com firmeza, com verdade, sem boatos, independente do que acontece, mas pode ser cansativo. Mas, gente, parece que tem gente querendo isso aí. Porque tem gente, vem aqui um pouquinho, vem comigo aqui. Tem gente querendo que a família se cale, que a polícia não fale, que siga em segredo de justiça. Um segredo de justiça que já foi banalizado, jogado no lixo, rasgado. Porque um segredo de justiça que expõe fotos da menina morta, foto que saiu de dentro do ML, que estão no laudo. Isso, pra mim, não é segredo de justiça. Isso, pra mim, é balela, é mentira. Daqui a pouco vem mais. Olha só. Um carro é arrastado por um ônibus em Curitiba. Por sorte, os passageiros tiveram apenas ferimentos leves. É a primeira reportagem de hoje. Pode liberar, vai lá. A falta de atenção à sinalização de trânsito foi a causa de um grave acidente envolvendo o veículo Cobalt e um ônibus biarticulado que faz a linha Santa Cândida-Capão Raso. O ônibus e o carro seguiam no mesmo sentido da pista, centro-bairro, cada um em sua canaleta da Avenida 7 de Setembro. No cruzamento com a rua Desembargador Westphalen, na região central, o motorista do carro realizou uma conversão proibida à esquerda, tentando atravessar a canaleta. As marcas de frenagens do biarticulado ficaram na pista, mas o motorista não conseguiu parar o ônibus a tempo de evitar a colisão. Com o impacto da batida, o veículo ainda foi arrastado pela pista por alguns metros até a parada total. Foi uma coisa assim que eu vinha trafegando entre, sentido centro-bairro e ele vinha na minha lateral, na via lenta. É normal, assim, o sinaleiro aberto nós dois. Ele resolveu entrar do nada, assim, eu nunca ia esperar. Foi uma colisão assim, não teve nem tempo de reagir. Foi a hora que eu vi, estava em cima. O SEAT foi acionado e prestou atendimento ao motorista de 24 anos e à namorada que estava no banco do passageiro de 23. Ambos utilizavam cinto de segurança e sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Evangélico. E olha, teve outro também, um acidente entre um veículo e o outro biarticulado. Foi no Boa Vista. Bloqueou parte da Avenida Paraná na manhã de hoje também. Apesar do estrago, ninguém se feriu gravemente. Mas 2 acidentes de ônibus aí, esse foi com maior gravidade, hein, Bruno Henrique? Pegou na lateral, Val, e você vai poder observar que ali é proibida aquela realização, segundo ali o que eu pude apurar, da conversão onde o veículo tentou fazer em frente à empresa Glória. A altura do número 2240, Val, este carro teria invadido, entrado na canaleta exclusiva para o ônibus e o objetivo era retornar sentido centro. Neste caso, ele não deve ter percebido, olha a placa proibindo ali o retorno, Val. Bem sinalizado, mas infelizmente a falta de atenção. E aí, olha, um ônibus contra um carro, quem sofre mais, obviamente, o veículo. O Corpo de Bombeiros conversou com a nossa equipe, pode liberar, vai lá. Então, o primeiro veículo nosso que chegou aqui foi a ambulância, que estava nas proximidades, né? Já deu o primeiro atendimento. Aí, então, logo nós chegamos aí com o resgate para fazer isolamento e apoiar aí também na segurança do local. O carro parcialmente destruído, né, Sérgio? Sim, bem destruído, né? Bem na verdade. Talvez até com perda total ali, né? A colisão atingiu exatamente lá do motorista, uma preocupação com o motorista desse veículo, Sargento? Sim, a preocupação é grande, né? Porque a batida deu bem ali, principalmente nos membros inferiores dele ali, né? Mas foi atendido aí e já foi para o hospital. Olha, e mais um acidente de trânsito também grave em Curitiba. O motorista ficou ferido quando o carro entrava na garagem de uma residência. Pode liberar, vai lá. Gustavo Henrique Neumann, de 21 anos, seguia pela rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, no bairro Boqueirão, com seu veículo Cadete. O condutor da EcoSport seguia no mesmo sentido da via e iria realizar uma conversão à direita para entrar na garagem de sua residência. O motorista do Cadete realizou a frenagem, mas não conseguiu desviar da EcoSport, que bateu na lateral do veículo. Após a colisão, o condutor do Cadete perdeu o controle do carro e colidiu frontalmente contra uma árvore ao lado de um ponto de ônibus. A colisão ali, o impacto foi de alta energia. O painel do carro danificou bastante, a vítima tinha uma fratura em costela, o anteparo no qual o carro dele bateu, ele não se move, então a desaceleração é muito forte, é um impacto de grande energia, tem risco de hemorragias internas, é uma vítima que inspira cuidado.
Por sorte, nenhum pedestre estava na calçada no momento da colisão. O motorista do cadete usava cinto de segurança, mas sofreu um grave ferimento no tórax. Gustavo foi socorrido pelo SEAT ao Hospital Cajuru, com fraturas nas costelas e lesões no tórax. Olha, obviamente que a árvore tava ali, fica parada. Vem aqui, filho. E aí o cara vem, bate o veículo contra a árvore. A pancada maior é no veículo. Deu no que deu, né? A imagem que você vê aí na tela aí, ó. E aí o cara vai contra o painel, contra o volante. É complicada a situação. Olha, um banco de Curitiba, uma agência bancária, amanheceu com um buraco na parede. Mas a intenção dos bandidos não era atacar os caixas eletrônicos, e sim o cofre. Os caras queriam ir direto no cofre. Os caixas eletrônicos foram encontrados intactos na manhã desta sexta-feira no Banco do Brasil, na rua Augusto Stresser, no Gulang. Ô, Bruno Henrique. Sim, Val. Quer dizer, era tudo ou nada ali. Eu direto no cofre. Eu, de caixa eletrônico, não. Foi Depois isso. de uma semana, Val, que eles tentaram arrombar os caixas, tudo foi consertado. E na madrugada de hoje, eles mudaram a história. Pularam pelo fundo do estabelecimento. Ali também tem alguns comércios, viu, Val? Que, claro, obviamente não funcionam 24 horas. E ali se aproveitaram dessa situação. Foram até o telhado, fizeram um buraco na parede e conseguiram adentrar a agência bancária. Val, o gerente, o pessoal da polícia não quis comentar o caso, mas a informação que eu recebi de um cliente lá mesmo é que ele observou que o cofre estaria arrombado. Possivelmente eles conseguiram levar toda a grana ali do próprio Banco do Brasil durante a madrugada de hoje. É, aí ninguém fala em questão de valores, né? É o seguinte, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros em Curitiba. Ele levou 12 disparos na marginal aí da BR-116, região do Tatuquara. Reportagem aqui na tela, pode liberar. Os policiais do 13º Batalhão realizavam patrulhamento na região quando perceberam uma movimentação estranha em frente a um bar. Ao parar para realizar a abordagem aos suspeitos, foram informados de que um jovem estaria baleado e tentou correr para se proteger atrás de carros velhos na calçada. O SEAT foi acionado para prestar atendimento a Augusto Roberto de Lima de Siqueira, que não resistiu aos graves ferimentos na cabeça, pescoço e tórax. Mas chegando no local, aí, infelizmente, falo para você, não tem o que fazer, na verdade. Pelo que nós contamos ali, pelo menos 12 a 13 perfurações, a maioria em tórax, levou alguns aí em abdômen, crânio e face, né? Infelizmente, é mais um jovem aí que a gente não pôde fazer nada, né? Segundo familiares, o jovem era muito quieto, não estudava e era usuário de drogas. No bolso da vítima foram encontradas 14 pedras de crack que o adolescente estaria vendendo na região. Os clientes do bar não souberam informar a autoria do crime. Foram encontrados diversos estojos de pistolas calibre 9mm e 380 espalhados pelo chão. Gente, é impressionante isso, sabe por quê? O garoto tinha 15 anos, somente 15 anos. Meu caro Vanderlei Moraes, com 15 anos, o que você estava fazendo, Vanderlei? Estava em casa, trabalhando, mas à noite com os pais, não é verdade? Tô olhando aqui porque eu tô falando com o Vanderlei. E agora, o que seu filho, você, o que fazia com 15 anos? Praticamente uma criança. Né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, o cara me leva 12 disparos, 12 tiros. Aí no bolso encontram drogas, cachimbo para fumar crack. Aonde tudo isso vai parar? E sabe o que é mais preocupante nisso tudo? É que a gente não vê interesse em mudar. Não há interesse em mudar. E parece que nesse caso da morte da Tainá, tá ficando muito claro isso, né? Tá se escrachando isso, gente. Quando existe qualquer situação, querer abafar o caso, esconder, fingir que não tem, fingir que não é com eles. Espera aí. Até quando isso? Sai governo, entra governo, vem promessa e mais promessa e ninguém faz nada de efetivo? Será que é dívida de favores? Eu não entendo isso. Sou leigo no assunto, mas sou um cidadão. E a gente sente muita mentira no ar. A gente vê um garoto de 15 anos levar 12 tiros. Ele estava estudando, não estava estudando? Como é que tá a família? Tem alguém atendendo essa família? Não tem. É desamparado totalmente pelo Estado? É largado assim? Aí, de repente, a gente vê um conselho tutelar ir lá e arrancar uma criança de 7 anos dos avós que cuidam com tanto amor e carinho, tirar, arrancado deles essa criança
Mas não vê arrancar da rua a criança que está se prostituindo. Não vê tirar das drogas a criança que precisa de uma clínica, precisa ser internado, precisa de um tratamento. Aí recebo a informação de que a FAS, não me falha a memória, já estava atendendo a família daquela criança lá, de 7 anos, que estava levando merenda para os avós, numa demonstração de amor, de afeto, de carinho. Estava atendendo desde 2007 ou 97, sei lá. Mas estava atendendo tanto que deixou chegar nesse ponto. Esse é o atendimento que se dá? Esse é o respeito que se tem? É assim que trata o povo pobre? E aí, de repente, vai lá, sem piedade nenhuma, onde tem amor, tem carinho, só tem pobreza, gente. Só tem pobreza, mas estão jogando dinheiro no ralo, estão superfaturando obras. Tem estádios aí que nunca vai lotar, mas tem milhões jogados ali que não tem acesso pro povão também. E são arenas que cobram caros, ingressos a partir de R$150. O povo pobre consegue? Não consegue. E aí, gente, arranca uma criança de lá, tiram dos braços da avó que cuidou a vida toda. Mas tem um defeito, né? Ela é pobre. E o povo pobre sofre, viu? Ah, como sofre nesse país. E aqui não é diferente. Por quê? Porque essa mesma lei que se aplica no povo pobre e decente não se aplica para cuidar, para arrancar das ruas crianças viciadas em drogas, que estão fora da escola, que estão sendo prostituídas, se prostituindo. Vai lá na Avenida das Torres, vai em qualquer canto da cidade, 14 anos, 13 anos, se prostituindo. Mas não tem gente para fazer isso. Não tem lei para se aplicar nesses casos. Não tem condições de se aplicar. Agora, para arrancar uma criança que está sendo cuidado com amor e carinho, que apenas tem pobreza ali, aí fica mais fácil. Exigir uma casa nova para a criança poder voltar. Por que não dão uma casa nova, então? Por quê? Porque não dá para superfaturar? Se fosse um estádio, vocês dariam, não é verdade? Uma casa nova não dá. Aí a gente mostra algumas coisas aí e precisa chegar na televisão para depois tomar providências. A exemplo da reportagem nós colocamos aqui em primeira mão, depois colocaram também. É bom que pelo menos o povo fica sabendo. Quanto mais gente coloca no ar, é melhor, né? Até esse negócio exclusivo que vocês colocam em cima no canto da tela, não precisa colocar mais, porque o povo nem sabe mais o que é exclusivo, gente. Nem sabe. E o povo rouba a cara de cara limpa, entendeu? E tem tecnologia para pagar, vai lá, apaga, logo, coloca outro e vai lá e carimba embaixo como se fosse dono. Então, quer dizer, não precisa nem colocar. Colocamos essa imagem aqui em primeira mão, depois outros canais de televisão também colocaram. O cara morando dentro da lixeira. Cidadão morando dentro da lixeira. Depois, se nós colocamos a imagem, alguém foi lá e tirou os que iam levar para morar não sei aonde, podia comer, dormir e tal. É assim que fazem. Eu fico louco. Às vezes eu perco a estribeira aqui, até posso estar misturando alguns assuntos, mas sempre a linha é uma. Pro pobre, não tem nada. Pro pobre só tem o rigor da lei. Pro pobre só aplica-se a lei, mas com firmeza. Ali os caras vão lá e pisam em cima da lei. Agora, pro rico, tem todas as regalias do mundo. Para cuidar das crianças pobres, das famílias pobres, não tem ninguém. Agora, para pisar em cima, tem. Eu quero daqui a pouco... Bom, daqui a pouco. Se eu falei daqui a pouco, é daqui a pouco. Gente, a polícia ainda não localizou o acusado de matar o estudante de direito dentro de um hotel em Curitiba. Ô, Bruno Henrique, conta essa história pra mim, vai lá. Conto sim, Val. Você até está lembrado dessa situação. O estudante de direito, ele acabou ali sendo na companhia de mais 2 pessoas... brutalmente assassinado. Segundo informações lá no dia, ele foi morto com golpes de canivete. O fato aconteceu no início do mês de junho e a polícia tenta, então, localizar o autor deste crime. Quem morreu, Luiz Guilherme Lanes. Esse é o da foto, hein? Esse é o da foto, que é o Jonathan César Lino, de 31 anos. A motivação pode estar por trás de tudo isso, as drogas. E a outra coisa, viu, Val? Segundo o que eu apurei, este que aparece na imagem teria levado o carro do estudante de direito e até agora o carro não foi localizado. É uma questão de honra. A polícia pede a colaboração para que a foto possa ser divulgada, para de alguma forma eles conseguirem identificar ou chegar até o autor deste crime. Bom. E olha só, o Carlos Henrique, é o chefe de investigação da homicídios, falou com a gente. Pode liberar, vai lá. Foram pro motel em 3 e acabou acontecendo esse crime bárbaro aí. Rapaz, inclusive com vários antecedentes, né?
vários antecedentes, a Delegacia de Homicídio já fez várias operações aí para prender e nós estamos aguardando informações aí no telefone da delegacia, que é 3360-1400. A pessoa dizer aonde que está esse marginal aí, que a Delegacia de Homicídio está com equipes prontas para prendê-lo. Tá aí, tá a foto aí, pode colocar a foto em tela cheia, vai lá. Pode colocar. Olha aí, como é que é o nome dele, Bruno? Pessoal, tem o nome inteiro dele, passo. O nome, então, ele tem Jonathan. 31 anos, já consta com passagens pela polícia em 2002. Ele foi preso. O nome é Jonathan César Lino. Muito bem. Se alguém tiver informação e tem pendência, tem que esclarecer algumas coisas com a justiça, então tem que ir quanto antes, melhor. Gente, é a Operação Vortex. Agora a denúncia foi feita por parte do GAECO contra... São três policiais, 3 delegados aí, 4 delegados. São 4 delegados, Val. É o Gerson Machado, quem mais? Marco de Góes, o doutor Anderson Franco e o Luiz Carlos de Oliveira. E o Luiz Carlos de Oliveira, esses 4 Isso. delegados aí, né? Agora é o seguinte, sabe que vem um tipo de operação que é interessante, eu gostaria que fosse mais ampla. Vem comigo aqui só um minuto. Vem aqui, meu caro Fábio, se for possível, né? Sabe o que a gente percebe, Bruno Henrique? Sim, Já que Val. você apareceu na tela também, pode conversar comigo? Vamos lá, vamos lá. O que a gente percebe é o seguinte, você vê lá os ministros denunciando deputados e aquela roubalheira do mensalão, não é isso que você percebe? Exato. Recentemente, inclusive, a condenação de alguns, né, Val? Pois é, mas e os que receberam a propina? E os que receberam esse dinheiro, por que não são investigados? Fala pra mim, por que não investigam também? Porque às vezes não são criminosos? Eu não tô defendendo ninguém, né? Eu só acho que deveria ser completo. Investiga-se. Eu vou pra um lado aqui, aparece a metade do ombro. Eu vou pro outro, eu vou mais pra cá, me tiram do ar de novo. Deixa eu ficar parado aqui que fica tudo certo. Ó, o que acontece? Os caras vão lá, mas o que recebeu o dinheiro, esse ninguém cita, né? Ninguém fala do cara. Aí, de repente, tem um outro fator que é importante. A Operação Vortex. Delegados são indiciados porque, segundo as informações, estavam recebendo grana de donos de desmanches. Mas e os donos de desmanches não vão ser indiciados? Não vão ser presos? Se tem todas as informações, tem que meter todo mundo, né? Todo mundo na cadeia. Tem que fazer o trabalho completo. O GAECO tem que ser provocado para que isso aconteça. Só pode investigar caso haja uma denúncia. Mas já está completo tudo isso, tinha que meter todo mundo na cadeia aí. Se existe essa denúncia, denuncia alguma. Não, vamos falar agora, depois eu falo com o Vanderlei. Falar agora sobre esse assunto, porque eu já dei início. Gente, os delegados são denunciados. Eles têm direito à defesa, vão se defender. Foram presos, foram liberados, o GAECO entrou com a denúncia agora e tal, né? O GAECO denunciou 20 policiais por participar dessa rede de corrupção. 4 delegados que são acusados de extorquir dinheiro de donos de autopeças. Segundo a denúncia, uma quadrilha teria sido articulada dentro da delegacia de furtos e roubos de veículos, né, para a extorsão de comerciantes do setor de peças para carros. 3 proprietários de lojas também serão acusados formalmente. As denúncias são desdobramento dessa Operação Vortex. Os delegados denunciados são os que eu falei. Ex-chefe da Furtos e Roubos de Veículos, Gerson Machado, Marco Antônio de Góes, e também o Anderson Ormeni Franco. E o 4º acusado é o delegado Luiz Carlos de Oliveira, que hoje não está em Curitiba. Nós tentamos manter contato com todos aí. Alguns quiserem que a gente falasse com o advogado. Não, se quer falar, pode falar. Mas o advogado vai defender, né? Agora eles têm direito a essa defesa e vão fazer essa defesa. O GAECO, inclusive, pediu o afastamento desses delegados aí. Grampos telefônicos, né, sugerem aí, gente, que a prática era comum na delegacia e que parte do dinheiro era direcionada à cúpula da Polícia Civil. Aí que tá, o negócio vai mais além. Vai mais além. Diz que era um acordo entre os delegados, faziam um rateio, mas tinha que passar pra cúpula da Polícia Civil. O delegado Marcos Vinícius Michelotto, né, que na época comandava a corporação, é mencionado nas gravações e chegou a ser investigado também. Nós tentamos falar com o delegado também, para ver a sua versão, mas até então a assessoria de imprensa diz que a gente não tem condições de falar. Não conseguimos falar, melhor dizendo, não conseguimos contato. Essa é a verdade, não conseguimos contato com o Marcos Michelotto, gostaria de falar. E aí, gente, aí você vai ver, eu vou falar com o Vanderlei, depois eu vou entrar numa maratona, a qual o Bruno foi submetido hoje, e você vai ver o resultado, tá bom? É que desdobra, tem o Fábio Amaro, desdobra, espera o Vanderlei aí, que depois ele vai pra essa maratona aí. O homem acusado de roubar carro é baleado em confronto com o BOP. Um outro suspeito fugiu. Os policiais estavam monitorando e, segundo o veículo,
que tinha rastreador, segundo as informações, o veículo tinha rastreador e aí o bicho pegou pro lado deles. Libera, vai lá. Os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais realizaram um acompanhamento a um veículo Uno que foi roubado na BR-277, no bairro Orleans. O carro tinha sistema de rastreador e as viaturas interceptaram os 2 assaltantes quando eles tentaram fugir pelo contorno norte. Os bandidos saíram pela rodovia dos Minérios, no sentido Curitiba, e os policiais iniciaram uma troca de tiros com os assaltantes, que abandonaram o veículo e correram para o matagal. Fizemos o acompanhamento tático, os indivíduos acabaram abandonando o carro, fugiram na direção do matagal e lá houve confronto com um dos marginais, o qual foi baleado, e o outro também, houve confronto com o outro também, mas ele conseguiu fugir. O outro assaltante, Irineu Licerce, de 36 anos, que já conta com várias passagens pela polícia, foi baleado na perna e, após ser preso, foi socorrido ao hospital. Olha, um outro caso que você vai ver agora que é de impressionar. Vem comigo aqui, Moacir, vem cá. Põe o Bruno aí na tela pra mim. Ô, Bruno, pareça, filho de Deus. Vai. É a pressa, pode esperar, vamos esperar. Tá aí, chegou. Vou sair, Val. Não, Tchau. não, fica aí, Tá porque bom. a história é boa, pode voltar. Tá legal. Os caras demoram pra te colocar, quando você coloca, você sai. Eu vou embora. Aí você vai embora e eu tô ferrado de vez. Tudo bem, Val. Cara, os caras tinham uma lista, Bruno, pra Eu levar filmei carro, essa pra lista. roubar carro. E essa lista tava no meio da Bíblia. Tá, eu filmei a lista, Val. A gente vai Deus colocar, do céu. inclusive, essa reportagem. É lá em Colombo, Val. A polícia já estava monitorando. O que me chamou a atenção é o trabalho da polícia de Pinhais, mas foi bem na divisa com o município de Colombo. Aí já é Colombo. Mas a polícia é polícia em todos os cantos da cidade, né, Val? Olha na porta lá, vendo motor, vendo peças. Eles roubam carros e aí vão negociando. Câmbio R$500, suspensão completa e assim por diante, Val. 2 carros roubados foram encontrados ali. O Palio e Quente foi roubado há questão de 6 meses, também em Colombo, esse carro aí. E logo em seguida, o Celta, esse Celta já estava com as placas trocadas. Essa não é a placa original, foi roubado no dia 6. E lacrado, inclusive. Na Jacob Macanhã, mas tudo isso eles conseguem, né, Val? Olha a lista, Val. consegue. Olha, ó, tem Camaro, tem Nissan, tem Palio. Passou rápido. Mas ali tem a lista que eles estavam encomenda. querendo até o ano do carro, viu, Val? Palio 2010, Camaro, tem Nissan. Este é um homem que tem um RG de Santa Catarina. Ele estava na casa, foi preso em flagrante, só que a polícia não conseguiu. Olha o nosso sistema. No momento em que eles colocaram o RG do rapaz, não tem como checar porque é de Santa Catarina, então não bate. E a gente não sabe se Aí não sabe se o cara tem ligação, tem passagem sabe. por lá ou não tem. Infelizmente. É o sistema hoje. Então a gente não sabe se ele já consta com passagens por roubos de carro, por furtos, enfim, se é uma pessoa que já tem uma longa ficha criminal. E foi o que aconteceu hoje, nesse trabalho que durou horas e horas, todo esse trabalho comandado pela Tenente Esperança da Polícia Militar. Quer dizer, se o cara é de Santa Catarina, se ele integra alguma quadrilha, tem mandado de prisão expedido por Santa Catarina, tem que contar com o companheirismo dos policiais de lá. Exatamente. Pra ligar, pra passar nome e tal, pra daí saber se o cara tem passagem lá ou não. Vai passar a lista aí, Val, olha só. Olha aí, gente. Então, quer dizer, se você é dono de Camaro, quais são os outros carros? Ó, Civic. Camaro, Nissan, olha aí, ó, Val. Olha Nissan, aí, Palio, olha aí, ali tem a cor dos carros, viu, Val? Quer dizer, então, sabe o que acontece nisso tudo, gente? É aquele detalhe do seguinte, vem aqui. Estão lembrados de um caso, por exemplo, que a mulher estava com a criança no colo e que o bandido chegou e meteu bala, matou a mulher com a criança no colo para levar um Astra prata. A encomenda era um Astra prata. Eles queriam levar o Astra de cor prata. No Santa Cândida. Isso aconteceu no Santa Cândida. Isso prova do seguinte, esse é o acusado que foi solto por engano. Pois é, então aí já é outro detalhe. Eles prenderam o cara, depois ele foi solto por engano. Continua solto. E continua, e agora vai ser difícil de prender. Mas o detalhe, gente, é que muitas vezes o cara vai cometer um assalto. Você acha que é um assalto comum? Não, não é um assalto comum, é sob encomenda. Então ele quer aquele carro naquela cor e ele tem que entregar. E ele vai levar o carro. Ele pode levar na boa, tranquilo, sem matar ninguém, mas se caso ele se sentir ameaçado ou alguém reagir, ele vai matar porque ele quer o carro. Então, por isso que tinha essa lista, estava no meio de uma bíblia. Estava lá a listinha dos carros a serem levados. Tenente Esperança falou com a gente, pode liberar, vai lá. A viatura foi fazer a averiguação e realmente constatou haver diversos veículos com placa trocada
diversas informações, encontrou inclusive listas de veículos que já haviam sido roubados e outros por roubar ainda. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de averiguação, já passamos para o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e, inclusive, temos informações até de que veículos que vão para outros estados. Suspeita? Aparentemente, ele não participa dos roubos em si. Os veículos são trazidos para que ele troque as placas e leve para outro estado. Então, pelo que a gente conversou com ele nos passou várias informações. Dos roubos em si ele não participa, mas ele faz a condução dos veículos e a troca das placas, consegue documentos novos para os veículos. Então, é toda uma rede bastante elaborada de veículos que são esquentados, como a gente costuma dizer. Eles conseguem documentos para que esses veículos pareçam, depois disso, veículos normais. É que meter na cadeia mesmo, sabe por quê? Porque os caras, quando chegam para levar o carro, é aquilo que eu acabei de falar. Eles vão levar, e pode levar a vida do cidadão também. E na maioria das vezes leva. O cara esboça qualquer reação, fica com medo, desesperado, e aí os caras tiram e levam o carro, levam embora, esquenta e ganha dinheiro. E assim segue a vida. E o povo não quer que mude, porque de repente isso gera muito lucro para muita gente. É difícil de mudar. Gente, um ponto de venda de drogas foi descoberto dentro do mercado municipal de Curitiba. O dono de uma loja foi preso. Inclusive, muita droga sintética por ali. Pode liberar, vai lá. A equipe da Rotan do 12º Batalhão foi até a loja de celulares no mercado e encontrou 38 pontos da droga sintética LSD. Fernando Mamoro Inoue, de 36 anos, que é proprietário do estabelecimento, entregou aos policiais mais 230 comprimidos de êxtase, 30 gramas de cocaína, garrafas de clorofórmio, que são conhecidos como loló, e uma balança de precisão. Com o preso, ainda foram apreendidos mais de R$6 mil em dinheiro, que seria o lucro das vendas de drogas na loja durante esta semana. Aleatória toda essa situação que nós localizamos lá de drogas, nós localizamos também uma balança de precisão, né? E de imediato mesmo, ele mesmo confessou, né, que já estava vendendo drogas há mais de 6 meses aí. E esperamos aí que ele fique à disposição da justiça aí muito mais tempo aí, tirar mais um traficante de circulação. Fernando disse aos policiais que é usuário de drogas e frequentador de festas raves. Ele era distribuidor da droga nas casas noturnas e usava a loja como um ponto de vendas dentro do mercado municipal, porque não levantava suspeitas. No mercado municipal, o cara vendendo droga. Dá pra ti um negócio desse? Você consegue entender a bagaça? Ela vai vender drogas ali no mercado municipal. Eu morro e não vejo tudo, viu, gente? Agora é o seguinte, deixa eu falar do caso Tainá aqui. Ô, Fábio Cote, entra em contato com o delegado Fábio Amaro pra mim. Tá bom, liga pra ele. Tá ligando? Eu quero que ligue, não quero que coloque no ar. Porque eu sei que ele tá proibido da entrevista, mas eu quero que você ouça dele. Até então eu fiquei sabendo da notícia, mas você pode ouvir. Você pode falar com ele e pergunta, doutor, delegado Fábio Amaro, o senhor tá proibido da entrevista? Ele acabou de falar. Pois é, delegado Fábio Amaro. Não, claro que não vou pôr no ar, não quero, não vou atrapalhar, até porque nem posso fazer isso. Não vou fazer. Mas eu não consegui entender. Eu juro pra você que eu não consegui entender. O delegado Fábio Amaro esteve aqui no programa, ao vivo. Falamos tudo, até porque o delegado Fábio Amaro ouviu os presos, ele interrogou, ele não foi citado como torturador. Tem um trechinho dele falando aí? Tem um trechinho? Então põe, porque isso aí eu posso fazer. Vai lá, põe um trecho do dia que ele esteve aqui, não pode falar agora. Mas nós podemos colocar o que ele falou, libera aí, vai lá. Desde o princípio, se diz, a Tainá não foi vítima de violência sexual porque as roupas estavam em alinho, correto? Primeira informação é essa. A segunda, depois de algum tempo, já se localizou um absorvente fora do corpo. Daí a versão já se mudou, que ela poderia ter tido um ato sexual depois ter sido morta e ter ido espontânea. A Tainá era uma menina linda. O que ela ia fazer no meio do mato, num dia de chuva? Para transar com alguém no meio do mato, não existe isso espontaneamente. Essa menina, ela foi carregada até o lugar.
Essa menina, ela foi agredida na cabeça. Ela estava em letargia. Ela estava inconsciente. Causada por quem, doutor? Causada pelo soco que o Sérgio deu na cabeça dela. Comprovado depois? Está no laudo pericial. Muita gente está falando a respeito do laudo. Eu estudei medicina legal muito tempo. Até hoje eu estudo porque é fundamental na minha profissão. Em nenhum momento o médico legista excluiu a hipótese de violência sexual. Eu vi o laudo. Ele só disse que ele não pode afirmar que houve, mas ele não excluiu em momento algum violência sexual. Ele excluiu violência física, mas não teve, a menina estava inconsciente. Eu desafio qualquer delegado do estado do Paraná, o GAECO, a descobrir outras pessoas envolvidas nesse crime, se não esses 4. Eu desafio, eu estou dizendo isso porque eu tenho o feeling de policial. Tira significa que no meio... Vem aqui. Será que teria sido essas palavras que fizeram com que o delegado Fábio Amaro fosse proibido de tocar no assunto de novo? Fosse proibido de dar entrevista, porque ele esteve aqui. Aí ontem, meio-dia, ele esteve com o Gilberto Ribeiro ali na Record. É uma entrevista extensa, longa, esclarecedora. Aí, logo em seguida, ele é proibido de falar. Quer dizer, ele não pode mais falar. Ele ouviu, ele tá dentro, tá envolvido, mas ele não pode falar. Curiosamente, alguém, a perita Jussara, hoje já deu entrevista. Eu não entendo essa proibição. Proíbe-se quem? Quem está proibido de verdade? Alguém pode responder? Por que proibir o delegado Fábio Amaro de falar do trabalho que ele fez? Por que tentaram proibir a família da Tainá de falar? Hein? Por que a família não podia falar? A polícia não pode falar? Delegado Fábio Amaro, que ouviu os presos, não pode falar? Laudos são vazados, fotos são vazadas, resultados de exames vazam e ninguém faz nada? Hein? Você também merece ser consultado. Agora é o seguinte, ninguém faz nada. Por quê? Porque não se investiga se há uma denúncia. Vamos ficar calado, gente? Até quando? O Bruno Henrique hoje, eu vou uma maratona. Onde é que você foi hoje, Bruno? Pra tentar uma resposta do porquê o delegado Fábio Amaro não pode falar. A gente vai em cima de fatos, a gente não fica aqui largando boatos, é versão oficial. Onde você foi de manhã? Estive na Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ninguém falou. Ninguém falou. Estive no Departamento da Polícia Civil, fui até o 10º andar, ninguém quis falar. Olha, falei secretário, você estava fazendo o quê, o secretário de Segurança Pública do Estado? Val, a informação que eu recebi é que ele estaria reunido com o delegado-geral, Riad Fará, estaria reunido com a doutora Maritza Reis e que também o secretário estaria reunido com o doutor Cartacho. Também não quis falar, aí você foi atrás do delegado-geral para tentar ouvir dele porque o Fábio Amaro estava impedido de dar entrevista para você de manhã. Exato, e lá no departamento, lá no 10º andar, falaram que ele estaria reunido com o secretário Cid Vasques. Quer dizer, ninguém falou sobre o assunto, ninguém fala. Além disso, Val... Ninguém mandou nada, numa nota, ninguém explicou nada. Val, falei com o Silvio da Comunicação do Palácio, falei com O que o Silvio falou? O Silvio falou, olha, o delegado-geral não fala, a princípio há uma coletiva programada para a semana que vem que ele deve se pronunciar. Quem mais que você falou? Falei com a Evelyn da CESP. O que a Evelyn falou para você? Também disse que o secretário estava reunido e não podia nos atender hoje. Falei com a Luciana da CESP, falei com o Lawrence. O Lawrence é da Polícia Civil? Da Polícia Civil, do Departamento da Polícia Civil. O que o Lawrence disse para você? Também falou que ele não seria pessoa sozinha para, de alguma forma, encaixar essa entrevista, que teria que ter autorização da CESP, do departamento, e também do próprio, da comunicação do Palácio. Eu só queria entender, e a gente só queria ouvir deles, por que o delegado Fábio Amaro não pode falar? Por que alguns podem falar e outros não? Eu só queria também entender por parte que vem aí do secretário de Segurança, que aí já bate lá em cima, no teto máximo do negócio, por que o diretor da científica, diretor da Polícia Científica, deu uma declaração. Doutor Leon. Doutor Leon, ele falou com você, não foi com você, Bruno? Leon Grumpemacher, Val. Ele disse que as roupas da Tainá naquela ocasião estavam guardadas, né? Já o Gebran falou aqui no Brasil Urgente pra nós que a roupa
que as roupas e todos os objetos ali tinham sido o quê? Incinerados. Incinerados. O diretor do IML falou o que pra você, Bruno? O doutor Porcídio disse que o que não é aproveitado e que não é oferecido para a família, eles colocam num saco plástico, é encaminhado a uma lixeira do IML e 2 empresas, uma é a Cava, a outra ele não pôde mencionar, mas que essas empresas dão a direção correta para esse lixo, Val. Eu só fico impressionado, gente, que só se divulga aquilo que atrapalha uma investigação. Eu só fico impressionado de que um delegado que está envolvido numa investigação não recebe o resultado de um exame ali de dentro do IML. Ele não recebe, mas ele fica sabendo pela internet. Pelo boato ele fica sabendo do resultado, Bruno. É só isso que eu fico impressionado. O doutor Gibran chegou a comentar também que a assinatura dos laudos, a gente poderia perceber nisso a assinatura também do Porcídio, que é o diretor-geral do IML, mas o doutor Porcídio disse que não assinou nada. Pois e a gente percebeu também que ali somente a assinatura do Gibran. O doutor Porcídio também está proibido de falar. Não fala. Não fala. Aí a gente coloca contradições. Cada um que vem dá uma versão diferente. Aí alguém vai e diz... A perita Jussara, ela diz que não houve estupro. Já o médico legista, a perita deu entrevista hoje de manhã. Mas o detalhe é o seguinte, quer dizer... Depois da entrevista do Dr. Fábio, que ontem à tarde foi proibido, segundo a informação que eu recebi, foi proibido de falar, a perita pôde falar. Então, quer dizer, qual é o critério que se utiliza nisso tudo? Nenhum. E, gente... Ontem, a irmã da Tainá falou aqui o seguinte, investigaram a família dela mais do que os acusados de matar a Tainá. Investigaram ali pai, irmão, mãe, pressionaram todo mundo para tentar, quer dizer, achar um outro ponto que o doutor Fábio Amaro garante que não tem, que não existe. Então, quer dizer, existe um porta-voz, alguém pode falar? Então, se a gente quiser saber alguma coisa que vem da Secretaria de Segurança Pública, temos que perguntar para a perita Jussara? Val, eu recebi uma informação hoje de tarde também que a perita Jussara não teria ido ao GAECO. Melhor dizendo, vou corrigir, ela teria ido ao COP, é a correção, teria ido ao COP conversar com os acusados da morte da Tainá, Val. É a informação que eu recebi. Pois é. Agora é o seguinte, hoje de manhã, por exemplo, eu já vi lá na RIC, não, vou falar outro canal, foi na RIC, foi lá com o Erivelton. É justo, foi ele que lá a entrevista do Erivelton, a RIC. Uma certa diferença também na entrevista da Jussara, não tão contundente assim. Ela não negou a violência sexual, ela falou, disse que não teve a violência física. Mas na última vez a gente tinha dito, não houve estupro. Mas aí, quando você ouve que não houve estupro, tem aí o trecho ou não tem? Tem o trecho, coloca aí, vai lá. Eu não vi esse laudo ainda. Tudo que eu falei desde o primeiro dia continua valendo. Eu já falei isso várias vezes. Tudo que eu falei continua valendo. Eu vou subir agora para uma reunião e quando nós voltarmos da reunião, aí nós poderemos nos pronunciar. A Tainá foi estuprada? A Tainá não foi estuprada. Zé, aqui. Aí, gente, ela diz que a Tainá não foi estuprada. Quando você fala não foi estuprada, descarta todas as possibilidades. Quer dizer, dela ter sido violentada sexualmente quando estava desacordada, vai contra os depoimentos dos 4, vai contra tudo que a polícia colheu, vai contra o laudo que diz que não descarta a possibilidade disso ter ocorrido. Mas aí o que me assusta é que parece que estão tentando blindar, parece que blinda-se de um lado, de outro lado vaza. Só pode falar o que tá atrapalhando e complicando a vida de um lado, de outro lado não pode falar. Eu juro pra você que eu gostaria de entender, e seria o secretário de Segurança, e seria o chefe da Polícia Civil, que poderiam dizer por que o delegado Fábio Amaro tá proibido de falar. Não entendi essa. As duas vão proibir também o promotor de justiça lá, o Paulo Lima, de falar, porque o Paulo Lima também foi muito contundente e claro, sem tendência alguma na sua entrevista. Vão proibir o promotor de se manifestar também? Será que vão proibir o promotor de falar sobre o caso também, porque o delegado Fábio Amaro? Calaram a boca do delegado. Eu falava na semana passada aqui, na segunda-feira eu falava, será que o delegado não quer falar ou estão calando a boca dele? Aí questionei o delegado, veio falar. Como ele disse, intimei. Eu não intimei, eu convidei o delegado. Ele veio falar, veio defender o seu trabalho aqui. E falou, e defendeu. E mostrou aqui, deu a cara a tapa novamente. Aí o promotor Paulo Lima também falou. Só que agora o delegado realmente ficou claro
que meteram lá uma mordaça no delegado e ele não pode mais falar sobre o assunto. E pela surpresa Essa também, regra Val, não vale para todos. recentemente o Dr. Guilherme Rangel também estava proibido de falar. E no canal da música, quando foi apresentado o Riad Fará, ele deu entrevista aqui ao Brasil Urgente. E agora também não pode falar de novo. O delegado... Aí, é o momento em que ele deu Aí o entrevista ao Guilherme, Brasil Urgente. Ah, pode falar, mas ele depois fala e agora também não pode falar de novo. Vai entender, né, Val? Gente, olha, eu acho que o que era para ficar em sigilo, em segredo, foi escrachado. O que era, sabe, investigaram a vida da menina. Sabe, investigaram a menina, condenaram a menina, mancharam o passado, mancharam a imagem da criança, coagiram a família. Tudo isso foi escrachado na mídia. Olha, vem aqui um pouquinho. Quer dizer, fotos de um laudo que está em segredo de justiça vazou, meu Deus. É, as fotos vazaram. Então, quer dizer, se a foto vazou, mas ninguém pode falar. E aí, ninguém vai verificar o que está acontecendo, ninguém vai explicar para o povo, tá faltando transparência, tá faltando clareza, tá faltando pulso firme de alguém. E eu temo, vem comigo agora, eu temo que isso vai acabar atrapalhando a vida de alguém. Então, quer dizer, quer levar com clareza, com verdade, doa a quem doer. Faça desse jeito, doa a quem doer, muitas vezes tem que cortar na própria carne. Os policiais não estão presos? Estão presos. Sob qual alegação? Sob o depoimento dos 4 suspeitos acusados do crime, sob as provas angariadas ali pelo GAECO. Mas e as denúncias? Hoje no ML, para você ter uma ideia, quando um corpo chega no ML, tem 6 horas para que o médico plantonista, o legista plantonista, vá fazer o exame do corpo. São 6 horas. Chegou o corpo ali, dali 6 horas, até 6 horas ele tem que fazer. Curiosamente, no caso da Tainá foi diferente. Foi no atropelo, na pressa. Houve briga, uma disputa por quem vai fazer o exame. Sabe? Como se tivesse diferenças de resultado. Ou será que tem diferença de resultado? Sabe? Aí vem, eu cogitei aqui, e se alardeou também a questão da exumação do corpo, que até agora só ficou no boato. Vão exumar, não vão? Vão esperar até quando? Por que será que tem medo de clareza? Por que será que alguém está com medo de esclarecer alguma coisa? Eu quero pedir o seguinte. Amanhã tem Brasil Urgente Especial de sábado, não tem? 7 horas da manhã. Vamos colocar a entrevista na íntegra, a entrevista do delegado Fábio Amaro. Quero colocar a entrevista da irmã da Tainá também. Porque para quem não viu, vai poder ver. Olha o botijão ali que eu quero falar da Ultragás. É o seguinte, para quem não viu, vai poder amanhã ver de perto ou ver com clareza essa entrevista na íntegra. Porque o delegado falou, só que agora amordaçaram. Agora ele não pode falar. E ele não diz nem quem proibiu, Fábio. Falou que não pode falar. Mas não falou quem proibiu de falar também. Não, se não pode, não pode. Mas eu fico chateado, sabe? Porque o povo merece saber, meu Deus. O povo tem direito de saber a verdade. Esse povo tá sabendo tanto boato. E isso não é somente o caso da Tainá. Quando a gente vê que estão tentando maquiar e esconder algo, é porque tem podre por baixo aí. É porque o negócio pode feder de verdade se mexer, né? Mexer um pouquinho ali pode catingar e muito. É por isso que parece que não querem mexer. Se eu tiver errado, pode provar. Pode falar aí. O espaço está liberado. Pode marcar quantos minutos eu falei e eu abro espaço aqui para alguém falar. Que é o que eu quero, é que alguém fale. Tá bom? Eu quero falar de um outro caso agora, pode tirar aqui. Lembra daquele crime? O segurança acusado de matar uma pessoa em um posto de combustível de Curitiba? Que gerou até protesto, foi no mês de abril. Você vai lembrar, porque tem tantos crimes aí, na verdade. No mês de abril aconteceu esse crime, houve um protesto danado. A polícia prendeu o acusado. E você vê agora com exclusividade, o Grupo Caveira, a Delegacia de Homicídio, estava monitorando o suspeito, que desde o crime, aí que aconteceu no Jardim Social, não era localizado. Ele estava trabalhando em um outro posto, no bairro Uberaba. E uma panificadora também, era segurança. Tem a imagem dele. Olha lá, o rapaz estava trabalhando, monitorado pela polícia, estava trabalhando de segurança. Só que ele é acusado de matar o Everton Justino dos Santos, 26 anos. O Everton brigou com segurança do posto, ali na Fagundes Varela, no Jardim Social. E já havia sido baleado junto com um primo também. Quando voltou em abril ao local, levou 5 tiros quando descia do carro. Aí, gente, a polícia começou a monitorar. Mandado de prisão expedido pela Justiça.
Delegacia de Homicídios vai em busca. E aí chega a equipe de investigação comandada pelo Carlos Henrique. E aí chegaram lá, os policiais, carro, violência, e o policial pulando o muro para chegar na casa. Isso logo de manhã, manhãzinha, cedinho, tem que ser de surpresa. Você é da Rio Grande. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Joelho. Quando o cara percebeu, a polícia já estava lá, gente. Quando ele percebeu, os policiais já estavam dentro da residência. Logo de manhã. E aí, ele foi preso, algemado e levado para a delegacia. O Carlos Henrique falou com a gente sobre essa prisão, pode liberar, vai lá. Uma investigação aí que estava dificultando, né? Todos dificultando, inclusive pela parte do proprietário do posto aí, que não quis ceder nenhuma imagem pra gente. E também a própria declaração de funcionários ali que vieram aqui e disseram nada saber o que aconteceu naquele dia lá, naquele momento lá. Delegacia de Homicídios, de posse de algumas informações aí, a gente acabou chegando no Alexandre, que era o vigilante da oportunidade, e hoje ele está preso aqui na carceragem da Delegacia de Homicídios. Ele não esperava que a polícia estivesse de olho, né? Veja só, a polícia foi lá, filmou ele trabalhando, sabia onde morava, quer dizer, com todas as informações. Aí se organizou essa operação e hoje de manhã eles foram pra lá e meteram. Foi hoje de manhã essa operação ou foi ontem? Foi na terça, Val. Foi na terça-feira ainda? Isso, lá na Fazenda Rio Grande, essas imagens da Fazenda Rio Grande. Ah, foi na terça-feira ainda, essa operação. Olha aí, ó. Você conversou lá com o dono do posto também? O dono do posto sabia que eles tinham essa bronca pra resolver, Bruno? Val, o dono do posto ele foi intimado na Delegacia de Homicídios. Na época, o comando era do Dr. Rubens Secalcati, só que o delegado pedia as imagens, pedia informações e ele nada conseguiu, Val, num primeiro momento. E foi um trabalho de formiguinha até a polícia conseguir chegar... Agora pode sobrar pro lado dele também, então. Depende do que o rapaz abrir o bico aí. Agora é o seguinte, houve também manifestantes bloqueando a avenida em São José dos Pinhais, isso para pedir aí o fim do pó nas ruas da região aí, hein, Bruno? Hoje foi realizado, então, ali na Rui Barbosa, quase no contorno leste... Pó poeira, né, Bruno? Não pó cocaína, né? Não, é o pó poeira, Val. Aí, quem conhece bem a região é o final da Rui Barbosa, lá mesmo sobre o contorno leste. E ali eles bloquearam praticamente toda a via, pedindo mais asfalto, pediram por mais segurança. Eles aproveitaram esse manifesto, Val, exatamente para pedir um empenho melhor das autoridades. Segundo os próprios moradores, eles estão se sentindo abandonados. Vamos liberar o povo para falar, vai lá. A população aqui da região da Cachoeira, Colônia Zacarias, todo o interior aqui da nossa região, Agaraú, solicita a pavimentação asfáltica de um trecho de 2 quilômetros e mais alguns trechos que correspondem à área rural. A Prefeitura de São José dos Pinhais, o novo prefeito, assumiu este ano, pede um pouco de calma à população. Os projetos já estão nos trâmites finais aí. Vai ter um processo de licitação ainda este ano e entre dezembro e janeiro a pavimentação da estrada da Cachoeira será feita. Aqui o contorno volta e meia estão dando acidente, estão cortando da colônia, vêm para cá para desviar o contorno. O contorno está um 3 tornos, já o apelido dele é isso daí. O pessoal quer melhorias aqui, mais asfalto? E melhor, aqui deu certo, ele põe um sinaleiro aqui, que volta e meia os motoqueiros estão se arrebentando aqui. Ter um sinaleiro aqui, fica bom para todo mundo daí, né? Foi uma situação totalmente pacífica aí, o pessoal estava reivindicando algumas coisas aí, inclusive a água aí no bairro próximo aqui do contorno, do bairro Cachoeira, mas isso é uma situação que o município e a polícia e a guarda estão aí apenas para dar tranquilidade ao povo, principalmente aos condutores dos veículos que aqui quer passar. Olha, manifestação assim pacífica é bem-vindo sempre. Manifestação de esporte é interessante. Graças a Deus aí não tem... Atrapalha um pouco, mas tem que compreender também o povo. Sorte que não tem aí os caras com um pano na cara, escondendo o rosto, quebrando tudo, aí já não é manifestação. Aí é quebra-quebra, é bandidagem.